Glória a Deus, aleluia. Como que é bom ver a casa cheia. Graças a Deus estamos crescendo, amém, queridos? Glória a Deus. Você está feliz por fazer parte desse tempo? Amém? Eu sou muito grato a Deus, queridos, como eu estava orando. Eu sou grato a Deus por esse tempo, por estar fazendo parte dessa igreja. É um grande privilégio, queridos, fazer parte dessa igreja. E é um privilégio maior ainda, queridos, estar debaixo da direção do pastor Sérgio, da Fabiana, amém? Eu honro a unção que está sobre a vida deles, sou grato à vida deles por todo o crescimento que eu tive durante esses 8 anos, amém? Eu e minha família. E é só o começo, queridos, nós vamos crescer e avançar muito mais, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom. Você pode dizer isso? O Senhor é bom? Aleluia, glória a Deus. Quem sabe que estamos no ano do aumento? Amém? Aleluia. Eu gostaria de ler lá com vocês em Números 13, 25. Números 13, 25 diz assim, vou ler na NVT. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Só uma pausa aqui rapidinho, queridos, só para passar o contexto desse texto que nós estamos lendo. O Senhor pediu a Moisés para enviar um líder de cada tribo, ou seja, um líder de cada uma das 12 tribos de Israel, para espiar a terra, para ver os frutos da terra, para ver como que eram as fortalezas, como que essa terra era protegida. E Moisés fez exatamente isso, enviou um líder de cada tribo, inclusive, dentre esses 12 líderes, estavam lá Josué de Efraim e Calebe da tribo de Judá. Calebe representando a tribo de Judá e Josué representando a tribo de Efraim. Exatamente isso que nós estamos lendo aqui. E então, eu parei no 26, né? Aleluia. Então vamos no 27. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel, com fartura. Diga fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Em versículos anteriores, queridos, nós vemos que eles tiveram que pegar 2 pessoas para carregar um cacho. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Versículo 30. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Esse texto é impressionante, mostra a história de um povo que estava andando em incredulidade, e ao mesmo tempo mostra a história de 2 homens que estavam andando em fé. O povo que estava andando em incredulidade, queridos, estavam vendo as dificuldades, estavam vendo os gigantes, estavam vendo as fortalezas, estavam vendo as circunstâncias. Mas os homens que estavam andando em fé sabiam que aquela terra era deles, porque o Senhor tinha prometido. Aleluia. Era uma promessa, diga comigo, uma promessa. Aleluia. Uma promessa do próprio Deus, queridos. Josué e Calebe sabiam disso. Josué e Calebe sabiam, queridos, que a terra era deles. Não importa se tinham gigantes, queridos. Não importa as dificuldades que eles poderiam enfrentar, era o Senhor que estava enviando. Queridos, quando o Senhor envia, não importa a dificuldade, amém? Os gigantes têm que cair.
as dificuldades têm que cair. Aleluia! Era um tempo de aumento, queridos, para aquele povo, era um tempo deles entrarem na terra prometida, era um tempo de conquista. Mas eles preferiram, queridos, confiar na força do braço deles, porque na força do braço deles, eles sabiam que não poderiam vencer, mas eles estavam confiando na força do exército deles e não na força do Senhor. Mas, queridos, Josué e Caleb criam diferente, pensavam diferente e falavam diferente. Caleb, a gente leu aqui no versículo 30, falou: vamos partir agora mesmo para tomar a terra, com certeza podemos conquistá-la. Queridos, Josué e Caleb estavam prontos para conquistar a terra, mas o povo não. Josué e Caleb tinham fé suficiente para conquistar a terra, mas o povo não. E sabe, queridos, a nossa fé não pode mover a fé dos outros. Nós não somos responsáveis pela fé dos outros. Embora Josué e Caleb estavam prontos, queridos, o povo não estava. O povo ainda era escravo. E escravo não pode herdar a promessa, amém, queridos? O povo ainda era escravo, eles não estavam prontos, tinham consciência de escravos, queridos, e por isso não puderam entrar na terra. E se a gente for continuar lendo, não vai dar tempo de ler agora, mas vocês vão ver, queridos, que o Senhor se irou contra eles. O Senhor declarou que nenhum deles iriam entrar na terra, a não ser Josué e Caleb. Nem mesmo Moisés, queridos, entrou na terra. Mas Josué e Caleb entraram. Aleluia. Precisou os escravos morrerem, se passaram 40 anos num deserto, para os livres poderem herdar a promessa. Queridos, as promessas de Deus são para os livres. Amém? Quem estão os livres do Senhor aqui? Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, como consequência da desobediência do povo, somente Josué e Caleb herdaram a terra. Somente eles pisaram na terra da promessa. Que consequência pesada, queridos, para o povo, para aquele povo. Se passaram 40 anos, todo aquele povo morreu, e apenas Josué e Caleb. Queridos, lá em Hebreus 3, não precisa abrir, a gente vê o autor de Hebreus falando exatamente sobre esse povo, que endureceu o coração e deixou de ouvir o Senhor. Endureceu o coração e deixou de seguir os caminhos do Senhor. Queridos, existe uma condicionante para herdar a promessa. E essa condicionante, queridos, para sermos participantes da promessa é andar em fé. Não tem como conquistar esse novo tempo de aumento e acréscimo que o Senhor tem para as nossas vidas se nós não andarmos em fé. Se nós não tivermos o mesmo espírito de fé que havia em Josué e Caleb. Como o pastor Sérgio sempre diz, o Senhor não faz acepção de pessoas, queridos, mas Ele faz acepção de fé. E aí eu gostaria de ler com vocês lá em Josué, o tempo já está acabando, vamos lá em Josué 14, Josué 14, 6, Josué capítulo 14, versículo 6, diz assim, então só passando esse contexto aí, queridos, depois que Moisés morreu, depois que toda aquela geração morreu, o Senhor levanta Josué para liderar aquele povo, para agora sim herdar a terra, amém? E eles já tinham conquistado boa parte da terra, não tudo, mas grande parte da terra já havia sido conquistada aqui, nesse contexto de Josué 14, e Caleb chega diante de Josué para fazer um pedido, é isso que nós vamos ler agora. Então Josué 14, 6 diz assim, uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho de Quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué, lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades-Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. E eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas, que foram comigo, assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. 9. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente,
a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Versículo 10. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido. Mesmo quando Israel vagava pelo deserto, hoje eu estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Aleluia! Queridos, quando Josué e Caleb foram para espiar a terra, Caleb tinha 40 anos. Eles passaram 40 anos rodando no deserto. Passou ainda mais um tempo aí que já haviam conquistado algumas terras. Depois, queridos, de 45 anos, Caleb estava com 85 anos. Veja a fé desse homem, queridos. Ele foi diante de Josué e pediu a terra que Moisés tinha prometido para ele. E você sabe que terra que era essa? Era o Monte Hebron. É ali que estavam os maiores gigantes daquela região. Foi aqueles mesmos gigantes que intimidaram os outros espias, os outros líderes de Israel. Passaram 45 anos. Ele já era um idoso, 85 anos, já era uma pessoa de idade, você há de convir comigo. Mas a ele ainda estava disposto a lutar para conquistar aquilo que Deus tinha prometido. Aleluia! Quem está disposto para conquistar o que o Senhor prometeu? Aleluia, não importa quanto tempo passou, se o Senhor prometeu, vai acontecer. Aleluia! E queridos, Caleb estava pronto para herdar aquela terra. Com 85 anos ele ainda queria lutar com um gigante. Ele não se intimidou, queridos. Quando eles eram novos, aquele povo se intimidou com o gigante. Nem ele, depois de velho, se intimidou, queridos. Ele sabia que ele iria conquistar a terra, queridos. E deixa eu te contar, ele conquistou. Aquela região, queridos, era conhecido como os maiores gigantes daquela época. Gigantes de verdade, não sei se você sabia, mas haviam gigantes naquela época. Não é força de expressão, haviam gigantes naquela época. E a Bíblia fala que além de haver gigantes, as cidades eram fortificadas. Mas aos 85 anos, queridos, ele conquistou Hebrom. O mesmo território que posteriormente Davi havia de reinar inicialmente por 7 anos. Depois que Davi foi reinar em Jerusalém. Mas é aquele mesmo território que Davi reinou por 7 anos primeiramente. E aí, queridos, eu gostaria, para terminar, eu sei que meu tempo está terminando, Josué 15, vamos pular mais um pouco aí, depois você lê em casa, essa história é tremenda, queridos, essa história é poderosa. Josué 15 diz assim, versículo 13, por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Caleb, filho de Jefoné. Caleb recebeu a cidade de Quiriate Arba, isto é, Hebrom. Arba, queridos, essa cidade tinha esse nome, Quiriate Arba, porque Arba era o nome do gigante que começou aquela cidade. Ele era um dos maiores gigantes. Assim chamada por causa de Arba, está explicando aí, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque. Caleb expulsou 3 grupos de Enaquins. Diga comigo, 3 grupos de gigantes. Os descendentes de Sesai, de Aimá e de Talmai, filhos de Enaque. Aleluia! Que coisa tremenda, queridos. Um senhor de 85 anos, queridos, lutou contra 3 grupos de gigantes. Aleluia! Aleluia! E você acha, queridos, que ele venceu na força dele? Não foi. Não foi um senhor de 85 anos que derrotou o gigante na própria força. Caleb sabia que a vitória estava por causa da promessa de Deus. Aleluia!
Da mesma forma que ele sabia, queridos, quando tinha 40 anos, ele sabia que a vitória não estava no vigor da mocidade dele. A vitória estava porque Deus tinha prometido. Aleluia, aleluia. E, queridos, uma pergunta que eu me faço, né? Por que Josué e Caleb não entraram na terra antes? E aí eu, meditando nisso, queridos, a resposta veio que o povo não estava pronto. Josué e Caleb estavam prontos, mas o povo ainda não está pronto. Sabe, queridos, algumas vezes, algumas coisas demoram para acontecer na vida da igreja. Não é por causa da liderança, não é por causa do pastor Sérgio Fabiano, é porque algumas vezes nós ainda não estamos prontos para entrar naquilo que Deus tem. Por isso, queridos, que às vezes passa ano após ano e parece que nada está acontecendo, queridos, mas só parece, porque homens livres estão sendo forjados para conquistar aquilo que o Senhor prometeu. E, queridos, essa terra de Maringá é nossa. Aonde Caleb pisou durante aquele tempo que ele estava espiando, durante aqueles 40 dias, aonde Caleb pisou, ele tomou posse depois. Queridos, aonde nós estamos pisando, nós iremos tomar posse. É um tempo de aumento, queridos. É um tempo de aumento, que somente homens livres vão conquistar. Somente homens cheios de fé, somente homens que ousam a crer na palavra, somente homens que ousam a crer na promessa. Aleluia, aleluia. É um tempo de crescimento, queridos. É um tempo de aumento. E nós vamos conquistar tudo aquilo que o Senhor prometeu, porque não é na nossa força. É por causa daquilo que nós cremos, de acordo com o que o Senhor disse a nosso respeito. Aleluia, aleluia. Não importam os gigantes que tentem se levantar, maior é o que está em nós, queridos. Nós temos poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, queridos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, Deus é bom, aleluia. Quem está pronto para conquistar as promessas do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Meu Deus do céu, como é que prega depois disso, hein, gente? O Espírito da fé liberado nesse lugar sobre nós essa noite. Espírito de conquista, de ânimo, né? Que palavra maravilhosa, gente. Boa noite a todos vocês, amém. Graça e paz. Deixa eu entrar logo na ministração, se eu sei que não vai dar tempo também, né? Vai ser corrido, mas eu quero que a Thalita ponha aí aquela imagem do ano do aumento, a imagem da árvore. Quem lembra a mensagem do começo do ano? Ano do aumento. Quando essa imagem foi projetada, né, desde o dia do ano novo, essa árvore ficou no meu coração, né? Eu prestei muita atenção, não apenas no contexto, na paisagem que está adjacente, mas central. A árvore, me chamou muito a atenção essa árvore. E principalmente as raízes, diga, raízes. Raízes. Raízes é um tema que o Senhor já tem falado comigo há um tempo e tem inclinado o meu coração para pensar sobre raízes. Obrigada, minha flor. E, queridos, é algo muito importante que eu quero tentar compartilhar, né, nesses poucos minutos com vocês. Amém? Olha, lá em Colossenses capítulo 2, verso 7, depois põe o versículo, depois volta a imagem, né? A mídia aqui trabalha muito, glória a Deus por eles. Colossenses capítulo 2, verso 7, está escrito assim: arraigados e edificados nele, firmados na fé, que foi compartilhada aqui agora, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Eu quero ficar com a primeira parte do verso que diz enraizados e edificados. Quando fala de enraizados e edificados, fala de uma estrutura para baixo e uma estrutura para cima. Amém? Então, nós estamos nesse tempo sendo edificados. Não somente
a crescer para cima, espiritualmente, mas a crescer para baixo também. Isso fala sobre raízes. Você sabia, coisas interessantes sobre raízes que eu gostaria de falar rapidamente aqui. Você sabia que raízes fortes, árvores fortes, elas não têm raízes rasas? Aqui em Maringá acontece muito nas tempestades e cai muita árvore. Todo mundo sabe disso. Começou a chover, põe o carro para dentro. E nós tivemos um temporal ano passado que caiu mais de 1.000 árvores em Maringá, vocês lembram? Muita gente ficaram sem energia. Mas você sabia que a característica dessas árvores que caem muito aqui é porque as raízes delas são rasas. Elas não têm profundidade. Aí o que é que acontece? Na hora da tempestade, elas caem. Porém, o Senhor está nos ensinando nessa noite que Ele está, pela palavra dEle, nos fazendo ter raízes fortes. Eu vejo nesse lugar um povo de raiz forte. Eu vejo nesse lugar um povo que tem raiz profunda em Deus, querido. Que não se abalará com qualquer coisa. Que não vai ser qualquer enaquim, qualquer gigante, qualquer cara feia do diabo que vai parar você, não. Sabe por quê? Porque a tua raiz é forte em Deus. E é essa estrutura que o Senhor está formando nas nossas vidas. Outras coisas que nós podemos ver em raízes é que as raízes, quando elas têm essa estrutura para baixo, quanto mais funda ela vai, mas é porque ela vai buscar lá no solo água. Porque às vezes, por fora, existe seca. Mas lá embaixo da terra tem os lençóis freáticos. E a raiz, o que é que ela faz? Ela se aprofunda mais ainda para baixo. Você está vendo a estrutura dela aqui. Essa raiz está excelente. Ela está indo, ela está buscando alguma coisa para baixo. Ela ramifica todinha em busca de água, do lençol freático, dos nutrientes. Por quê? Porque é pela raiz que ela puxa do solo o que ela precisa. Então, mesmo que a árvore esteja no meio de um deserto plantada, mas se ela bota a raiz, a árvore está fora aqui, e está um sol muito, muito grande, mas a raiz, quando ela vai lá para o fundo e puxa da terra, e puxa água, e puxa nutriente, não importa o que está acontecendo fora. Ela nem seca e ela não cai. Diga glória a Deus. Você é uma raiz que está plantada em um lugar firme, em um lugar em que você está colocando suas raízes para baixo, e você está recebendo nutriente, e você está recebendo a água da palavra, e você está recebendo do Espírito, e você está se tornando mais frondosa ainda. Quem está crescendo em Deus? Aleluia! Então, todo crescimento, ele precisa ter um excelente alicerce e uma excelente sustentabilidade. Ontem o pastor ministrando, o pastor Aurélio, falou sobre a edificação de um prédio. Então, quanto mais o prédio tem andares para cima, mais ele tem que ter andares para baixo. E às vezes nós queremos ter e fazer grandes coisas em Deus, mas as nossas raízes ainda estão rasas. Mas é um tempo, está sendo aberta uma porta, estabelecido um tempo em que você está sendo construído tudo para baixo. Mas não está falando de degradação, nem de coisa pequena, nem que você está diminuindo, mas em que você está ficando forte nos seus alicerces, em que você está se tornando uma pessoa inabalável. E eu sei que os dias são maus, o tempo é ruim, significa que gigante tem se levantado sim, mas significa que como Caleb, o Deus de Caleb é o nosso Deus. Certamente Caleb, queridos, ele tinha suas raízes fortes. Certamente Caleb não era um rapaz, um homem fraco, ele era forte, mas por quê? Porque a sua estrutura estava no Senhor, na palavra dita por Moisés, na palavra pregada no Pentateuco. Isso era a estrutura de Caleb, e era nisso que ele cria, nas promessas de Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa, querido, o Deus de Caleb não é diferente do céu, não. Não é diferente do meu, não. Aquilo que ele fez por ele faz por nós, ele faz por você também, aleluia, oh aleluia. Então, querido, todo crescimento, você quer crescer mais e mais? Então você vai ter que colocar sua raiz para baixo. Como é colocar a raiz para baixo? É você se
firmar, é você se aprofundar em Deus e em sua palavra. Quanto mais da palavra você tem na sua vida, mais forte você é. Quanto mais você tem comunhão com o Espírito de Deus, quanto mais você busca a face de Deus, quanto mais você entra fundo em Deus, mais estabilidade você tem na sua vida, mais força você tem na sua vida, mais alto você vai em Deus, mais conquistas haverá em sua vida, queridos, porque só Ele faz isso por nós. E eu estava vendo sobre árvores, isso eu já vi há algum tempo. É que na antiguidade, olha que coisa interessante, na antiguidade, os navios, eles eram construídos com madeira de primeira qualidade, ainda hoje é assim, mas eles buscavam, principalmente nos mastros dos navios, uma madeira diferenciada. Olha só, por que uma madeira diferenciada? E eu estou falando, essa pesquisa foi feita, né, geralmente fazia isso em navios da realeza. Olha só, não era qualquer navio, era navio da realeza, eram navios nobres, eles eram navios fortes, eram navios bem estruturados. E quando vai estudar sobre isso, ver a história sobre isso, eles, quando iam escolher uma madeira, uma árvore para construir os mastros, eles davam valor a duas coisas. A primeira delas tinha que ser uma árvore muito resistente. E segundo, tinha que ser uma árvore que tinha flexibilidade na madeira. Diga resistência e flexibilidade. Porque quando o mastro ia para o mar, a madeira ia para o mar, quando os ventos e a tempestade viessem naquele mar, o mastro ele não podia se quebrar. Porque se o mastro quebra, tem problema no navio. Então o mastro, além de ser forte, ele é flexível, ele tem uma facilidade de se movimentar com o vento, mas ele não rompe. E Deus está formando em você e em mim uma estrutura, em que quando o mar da vida, das tempestades vem, haverá uma resistência, haverá uma força, mas também haverá uma flexibilidade, haverá uma forma de passar pela tempestade sem romper, porque às vezes nós estamos, queridos, ficando rígidos nos problemas da vida, mas o Senhor e a palavra dEle, Ele também nos ensina a flexibilidade. Como é que se achava uma árvore dessa? Essa é a pergunta interessante. Como é que eles faziam para achar esse tipo de árvore de primeira qualidade? Posso te dizer como era? Olha que coisa interessante. Eles procuravam esse tipo de árvore no topo das colinas. Diga, topo da colina. Está lá, né? Colina alta. Então, as pessoas das embarcações, eles olhavam e eles pensavam, é ali onde nós vamos escolher. Aquela árvore, ela tem um perfil para que nós possamos escolher para criar mastros, fazer mastros. Então, o que é que eles faziam? Subiu até a colina e todas as árvores que estavam em redor daquela árvore que eles haviam escolhido, sabe o que é que eles faziam? Derrubavam. Derrubavam todas as árvores em redor. Para quê? Para tirar a proteção da principal. Nossa, que maldade! Tirar a proteção. Não, era para trazer estrutura. Deus vai falar alguma coisa no seu coração hoje. Como ficava aquele campo vasto em redor, mais ou menos como está aqui, o campo vasto, e ela estava no topo da colina, quando o vento forte vinha e batia contra ela, então aquela árvore, como uma autoproteção, o que é que ela fazia? Jogava as raízes para baixo, para que ela se protegesse. Então vinha a tempestade, vinha o vento, não havia árvore ao redor para proteger. O que é que ela fazia? Autoproteção. Colocava a raiz para baixo e se fortalecia. Quando ela chegava no ponto certo, que estava com a madeira flexível e resistente, ela era tirada para um fim proveitoso. Às vezes na sua vida, talvez, você possa não entender, porque fases da sua vida, de sua infância, de sua história, parece que a proteção saiu. Parece que você foi exposto e lançado às tempestades. Parece que jogaram você na frente da batalha. Mas eu deixo te dizer, você é povo forte.
Você é raiz forte hoje para ser usado e usada por Deus como algo útil na embarcação que Ele está construindo da minha vida, da sua vida, querido. Não deixe que a tempestade ou que circunstância da sua vida, fases da sua vida difíceis, faça você desistir, baixar a cabeça e achar que não tem jeito mais para a sua vida. Pelo contrário, faça como Caleb fez. Mas entenda que parece que tudo está dando errado, mas é aquela circunstância, ao invés de derrubar você, ao invés de parar você, ao invés de dizer para você assim, acabou tudo, aquela circunstância vai servir apenas para deixar você mais forte do que você já é, agora mais flexível, debaixo desse tratamento que Deus está fazendo. Deus está chamando você e a mim hoje para firmar as raízes nele. Assim como você se tornará mais durável, você se tornará mais útil para ser um canal poderoso na mão do Senhor. Parece que está tudo dando errado, parece que as coisas não vão funcionar, coloca a tua raiz para baixo. Parece que o vento está batendo forte, coloca a sua raiz para baixo. Se você lia um versículo da Bíblia por dia, leia 2 agora. Se você só orava uma vez por semana, ore 3 vezes por semana. Se você ouvir a palavra uma vez por semana, ouça todos os dias a palavra. Aumente, queridos, a intensidade, porque quanto maior a intensidade, mais as raízes vão ficar firmadas no solo. Quanto mais raiz firmada no solo, mais forte você vai ficar, mais útil você vai ser na mão do Senhor. Aleluia. Deixa eu ler mais um versículo para encerrar aqui, está quase terminando. Jeremias capítulo 17. Que versículo maravilhoso. Diga, esse é um ambiente de fé. O Senhor está nos fortalecendo. Oh, aleluia. Aleluia. 17:7. Aleluia. Diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Esse homem será como a árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes. Espera um pouco. Olha o que esse versículo está dizendo. Ele está dizendo que a árvore está plantada junto às águas, ou seja, ela está plantada junto ou perto, onde tem acesso à vida, à água. Mas a Bíblia diz que ela não fica lá só olhando para a água e dizendo, ai, como eu gostaria de beber a água. A Bíblia diz que a própria planta, ela pega as raízes dela, a própria planta automaticamente, ela mesma estende-se até o ribeiro. Ela se movimenta até o ribeiro. Você consegue ver isso? Parece que há uma vida ativa na raiz, onde ela procura por si mesma, onde ela possa beber e se alimentar, sobreviver e ser forte. Ela estende as suas raízes para o ribeiro. Então, o ribeiro está ali, ela está plantada na terra, mas as suas raízes se movimentam para onde está o ribeiro, para onde está o Espírito, para onde está a presença, para onde Deus está movendo, ela vai mover as raízes, aleluia. Quem está entendendo pelo Espírito de Deus? Ela discerne, a planta discerne aonde tem água, a planta discerne aonde tem vida, e ela vai se movendo. Ei, Deus está ali movendo, Deus está ali movendo para onde tem vida, Deus está ali movendo para onde tem água, Deus está ali movendo para uma fonte onde vai manter você em tempo de dificuldade. A Bíblia está dizendo aqui, ela não temerá a árvore que é você nessa noite. Diga, a árvore sou eu. Se contextualize com essa mensagem. Você é Caleb, você é a árvore. Ela não vai ter medo. Gente, eu amo isso. Eu consigo degustar cada palavra. Ela não tem medo quando chega o calor. Calor fala de circunstância. Calor fala de pandemia. Calor fala de desemprego, calor fala de doença, calor fala de dia difícil, calor fala de pressão na vida. A árvore está sempre no ribeiro lá, só sugando. Chegou a seca, o tempo difícil, ela nem tem medo, não está muito preocupada com nada.
E outra coisa que diz aqui, as suas folhas ficam verdes sempre. Eu vejo árvore frondosa, não tem árvore seca, você não é árvore seca, você não nasceu em Deus para ser árvore seca, você não foi colocado no reino de Deus para ser uma árvore seca, você é árvore verde, você vai ter que dar fruto, você é forte, você é corajoso, você pode todas as coisas em Deus que lhe fortalece, você não é fraco, você é forte, por quê? Porque as nossas raízes estão no Senhor. Como o Glaucio bem disse aqui, não é nossa força, mas é na força do Senhor. Nós não somos nada sem Ele, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Ele é a nossa fortaleza. Queridos, as folhas estão verdinhas. Não fica ansiosa no tempo da seca e nem deixa de dar fruto. Tempo difícil não paralisa você não, meu querido. Tempo difícil não vai fazer você parar de sorrir. Tempo difícil não pode parar você de ter fé em Deus, de ter esperança, de ter alegria, de viver, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vocês foram abençoados? Aleluia. Amém. Aleluia. Quantos estão sendo abençoados aqui? Amém, queridos. Olha, eu pedi a todos os ministros que só tivesse um tema. O tema era o aumento. Ninguém combinou nada aqui, que é somente isso, o tema é o aumento. E aí eu vou continuar. Estamos no mesmo espírito. Fabiana estava estudando lá no quarto e eu estava estudando lá no escritório, e a gente não combinou nada, mas nós vamos abrir esse mesmo texto aqui, amém? Aliás, antes de abrir esse texto, vamos lá para Marcos capítulo 4, versículos 5 e 6. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Marcos, eu estou na revista atualizada, tá? Então, Jesus está falando aqui a parábola do semeador e ele diz assim: a outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Diga, a terra era pouca. A terra era pouca. E diz o quê? Logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Eu vou ser direto a você aqui, claro. Ele está falando de um lugar ou de uma situação onde o crescimento espiritual não era possível porque havia pouca terra. E aí ele diz mais, mas nasceu logo, porque, sei lá, talvez fosse um povo muito animado. Né? Deve ser, porque às vezes terra pouca é sinônimo muitas vezes de muito evento, muita animação e pouca substância. E aí ele diz o quê? Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Queridos, a profundidade do lugar onde você pode crescer é muito importante também. E quando falamos de profundidade, nós estamos falando de oportunidades, porque tem pessoas que vão para lugares onde tem oportunidades, né? Geralmente lugares onde você pode ter muita oportunidade e pouco crescimento é lugar de pouca terra. Nós estamos aqui para dar, como diz, o arremate, né? É lugar de pouca terra. E como Fabiana colocou aqui, eu quero que coloque aquela imagem da árvore. Muito mais importante do que o crescimento para cima, querido, é o crescimento para baixo. E para ver esse crescimento aqui, tem que ter boa terra e muita terra. Porque se tiver pedra, não consegue, a árvore vai cair. Então tem que ser um lugar ou uma situação em que você possa afundar, aprofundar-se, e quando a Bíblia fala de raiz, está falando, como Fabiana falou aqui, de um aprofundamento espiritual, pelo Espírito e pela palavra. Então você tem que ter estar recebendo um bom alimento, você tem que ter uma oportunidade em Deus de se aprofundar, para que as raízes alcancem aquilo que Fabiana colocou. Fabiana citou aqui um exemplo aqui de Maringá, e deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui em Maringá é uma cidade muito bonita, quem concorda aqui? Um dos motivos da beleza de Maringá é suas muitas árvores. É ou não é? Muita árvore. Aqui parece que a gente está dentro de um bosque, né? Em todo lugar que a gente vai parece um bosque, né? Coisa linda. Tem ruas aqui que a gente... Tem cidades por aí que o pessoal elege a rua mais bonita, e quando eu olho para a rua mais bonita, é a mais fraca aqui de Maringá. Lá em Porto Alegre elegeram a rua mais bonita, quando eu olhei, meu amigo, tem mais de 15 dessa aí lá em Maringá.
Agora, por quê? Por causa das muitas árvores. Mas uma coisa que acontece aqui em Maringá, que Fabiana citou, é que quando há uma tempestade, caem muitas árvores. Agora, por que será? Pergunta para mim, por quê? Fabiana falou uma parte do motivo aqui. Pouca raiz. Então, há muitas construções, né? Muito terreno sendo construído, e aquilo faz com que as árvores sejam sufocadas, elas não têm como se aprofundar, e isso é um dos motivos. Mas tem um outro motivo aqui, que esse é o motivo também que eu quero tocar aqui nesse ponto. O outro motivo pelo qual as árvores caem em Maringá não é só por causa das poucas raízes ou das raízes não muito profundas. Um outro motivo pelo qual cai árvore em Maringá é porque tem tanta árvore, mas tanta árvore, que a prefeitura não dá conta de podar todas. Foi citado ontem aqui um texto em que Jesus diz: aquele que dá muito fruto, Deus limpa, poda, para dar mais fruto. Então, aqui não dá conta, a prefeitura não dá conta de podar tudo. O que é que acontece? As árvores vão ficando cada vez mais frondosas, mais chamativas, mais lindas. Parece uma floresta fechada, não é verdade? Só que quantos entendem que não adianta crescer tanto para cima se não tiver crescido tanto para baixo? Porque o quanto que você cresce para cima, mais chama a atenção. E nós temos um inimigo. E quando você cresce para cima e não cresce para baixo, os ventos vêm e batem mais forte em árvores frondosas. Quanto maior a árvore, mais ela capta vento. E aí eu quero dizer uma coisa para você: tem muita gente que faz como o pastor João tem um termo, ele diz um outdoor, né? Tem gente que chama muita atenção para si, tem gente que diz que tem ministério, tem gente que faz isso, faz aquilo outro. Mas, querido, se não tiver muita profundidade, a queda é grande. Porque chama a atenção, pega muito vento. Quanto maior a tempestade, maior o impacto sobre aquela árvore. Então, foi chamada a atenção ontem aqui, mas para que igreja? Essa igreja é pequena ainda, mas não é interessante que a gente tenha o suficiente de ministros para fazer um evento como esse? Tem muitas igrejas de 2.000 membros que não tem essa quantidade de ministros bom. Agora, sabe por quê, querido? Porque aqui é um lugar onde tem muita terra. Você está ouvindo? É um lugar onde tem muita terra, que não nós temos disputa. Eu sou o pastor dessa igreja e eu me alegro em ver tanta gente boa pregando. Eu quero que surja mais. E surge gente boa, mas eu não quero ninguém que pregue que não tenha profundidade. Porque se deixar crescer sem ter profundidade, a queda vai ser grande e leva mais um monte junto. Porque quando uma árvore dessa cai, quem tiver debaixo é ferido. Esses dias a gente morava lá na rua Rui Barbosa, ali perto do Condor, e teve uma dessas tempestades que uma árvore da esquina caiu, e quando eu olhei assim, chega, me deu uma dor no coração. A árvore tinha caído em cima de uma caminhonete, novinha, branca. Mas amassou no meio assim, ó. Porque acontece uma árvore que é muito frondosa, mas não tem profundidade. Você entendeu? Não só morre, como leva outros para a morte. Então, uma obra de Deus, ela tem que ser uma obra onde tem saúde espiritual. E lugar onde tem saúde espiritual, tem gente profunda. E quando Deus disse que esse ano seria um ano de crescimento, Ele está deixando bem claro, é um ano de aprofundamento na palavra. Por isso que nós começamos o Rema aqui nesse lugar, e todo mundo que se matriculou e está entrando junto, está entrando também nessa mesma visão de aprofundamento. Porque, querido, quando entendemos de palavra, nós não estamos falando só de conhecimento intelectual, nós estamos falando de conhecimento revelacional. Porque todo mundo conhece o Salmo 23, todo mundo conhece, né? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga comigo, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga mais uma vez, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga de novo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga comigo, isso é a palavra de Deus? Não, é a palavra de Deus? É? É verdade? Você acredita que isso é verdade? Agora eu te pergunto, a pergunta de $1 milhão, por que te falta? Por que te falta coisas? Por que te falta paz? Por que te falta controle emocional? Por que te falta finanças? Por que te falta cura? Se Deus é verdadeiro, a palavra dele é a verdade. Se esse versículo é verdade, por que te falta? Sabe por quê? Porque isso é uma verdade.
mas você precisa se aprofundar nessa verdade. Tem gente que faz o rema, mas não vive o rema. Tem gente que escuta as palavras, diz aleluia, glória a Deus, mas não vive essas palavras. Quando a gente está dizendo que você precisa se aprofundar, você precisa praticar essa palavra. Esse é um tempo de aumento, mas é um tempo de profundidade. É um tempo em que o Espírito do Senhor está conclamando você a aprofundar-se. Querido, não fuja dos confrontos. Como foi dito aqui, Fabiana colocou, nesse exemplo das árvores, que eles tiravam a proteção para que no meio do confronto a raiz fosse firmada. No meio do confronto da tempestade sobre aquele tronco que teria sido escolhido, aquele tronco ganhava a robustez, porque é no calor da batalha que se formam os guerreiros, querido. Você não pode ser fortalecido na fé simplesmente fugindo toda vez que a tempestade vem. Não fuja! Se você fugir, a tempestade vai pegar você onde você for. Porque em todo lugar tem tempestade, em todo lugar tem demônio, em todo lugar tem doença. Você entendeu? Então, a situação, Deus está falando para você, não é tempo de correr, não é tempo de fugir, como os vigias, os que foram ver lá a terra prometida, como Klaus colocou aqui, ficaram com medo, querido. Só Josué e Caleb não ficaram com medo, enfrentaram o confronto, enfrentaram os gigantes, e por causa dessa atitude de fé, como foi dito aqui, Caleb, ainda velho, derrotou 3 grupos de gigantes, querido. Ou seja, ele era um homem firmado, era um homem de raízes fortes. Eu quero dizer, essa obra aqui em Maringá é uma obra de muita gente firmada, forte, muita gente enraizada, queridos. Como o Cláudio disse, às vezes a gente não alcançou o tamanho que a gente queria, porque Deus está forjando guerreiros. Mas do mesmo jeito que forja guerreiros, expõe covardes. Pausa para a reflexão muito profunda. Alguém poderia dizer, e onde está Deus? Deus está sempre no mesmo lugar, na tua boca, no teu coração. Ele está na palavra que nós pregamos. Ele não está longe, Ele está perto de ti, está na tua boca, no teu coração. Amém. Ele continua. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus têm em Cristo Jesus o sim e o amém. Através de Jesus, tudo se cumpre. Mas não há na Bíblia nenhuma base, deixa eu dizer uma coisa para você, não existe na Bíblia, você pode ver de Gênesis a Apocalipse, nenhum lugar você vai encontrar na Bíblia de gente que Deus estava tão junto deles, e eles estavam tão junto de Deus, que eles nunca tinham problemas. A gente está tão fraco espiritualmente, muitas vezes, sem profundidade, que quando temos problemas, a gente pensa que Deus não está com a gente. Deus estava com Caleb, estava ou não estava? Mas mesmo quando ele estava com 85 anos, ele precisou ainda lutar. Então não pense que você vai escapar da luta. Não vai. A diferença é se você vai sair como vencedor ou você vai sair como derrotado. Ninguém escapa da luta, meu irmão. Ninguém. Mas a luta, a vitória já não foi conquistada em Cristo Jesus. Sim, mas tem um bom combate da fé. É só eu ficar no bom combate, é só eu ficar na palavra. Sim, mas como é que você vai ficar na palavra se não for no meio da batalha? Quando você vem uma enfermidade sobre você, quando vem um problema, uma carência, uma carestia, como é que você vai ficar firme? Se você não estiver com raízes profundas, querido. Eu te digo, esse ano é um ano onde a terra está sendo oferecida, onde o lugar está sendo oferecido, e a oportunidade de aprofundar as raízes está sendo dada. E eu declaro que ao final desse ano, quem realmente se aprofundar na palavra e entender o que está sendo aqui, vai ser, como a Bíblia diz, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, como diz o Salmo em Isaías 61, plantados pelo Senhor para a sua glória. Pessoas dizem, o lugar de Deus é onde Deus é glorificado. E como é que Deus vai ser glorificado se as árvores não estão sendo aprofundadas?
As pessoas têm uma maneira preguiçosa e viciosa de muitas vezes agir. Eles pensam que o homem de Deus ou a mulher de Deus ungida daquele lugar é o que vai manifestar o poder. Querido, as árvores ungidas são todos vocês, querido. Não é o pregador, o pastor que é o principal. O pastor é meramente alguém que foi chamado para administrar uma igreja. Deus levanta os seus ministros como labaredas de fogo para produzir a glória dele. A glória dele, ele dá através disso. Você precisa ser cheio da palavra, como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para manifestar a glória dele. Amém? Vocês estão entendendo? Mas se no primeiro problema a gente foge, ou no segundo, ou no terceiro. Amém? Você viu o que foi que Fabiana disse aqui? Aquela árvore é escolhida no calor, né, da batalha, ou seja, naquela situação em que é levantada. Deixa eu, de maneira nenhuma, eu estou fazendo apologia a dificuldades. Eu não estou defendendo dificuldades, eu estou dizendo é que a sua fé precisa ser provada para ela ser aprovada. Amém? Não existe fé se não tiver um motivo pelo qual você exerce a fé. Todos os homens e mulheres de Deus, todos passaram por situações dificultosas. A diferença é que aqueles que estavam firmados na rocha, eles venceram. Amém? Diga, eu vou vencer. Oh, glória a Deus. Então, o versículo que Fabiana colocou, eu queria ler antes, né? Jeremias 17. E vamos chegar até o versículo que ela colocou, porque tem algo interessante aqui. No versículo 5 em diante, do 5 ao 8, Jeremias 17, do 5 ao 8, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Antes da gente continuar, você entende o que é isso aqui? Muita gente fala aqui que a gente não deve confiar nas pessoas, mas não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Ele está dizendo, maldito aquele que confia no natural. Maldito aquele que confia nas suas capacidades intelectuais. Maldito aquele que confia nas suas capacidades financeiras. Maldito aquele que confia, antes de tudo, na sua capacidade de ser desenrolado, descolado. Esse é maldito, por quê? Porque em vez de confiar no Senhor, confiou nisso. E o resultado é o quê? Porque será como um arbusto solitário no deserto. Misericórdia. E não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Eu sei que Fabiana ministrou muito bem aqui sobre esse ponto, mas eu quero tocar no outro ponto. Ele está fazendo uma dicotomia, ele está fazendo uma comparação entre a diferença daquele que está plantado no Senhor, está enraizado, está aprofundado, e aquele que confia nas coisas naturais. Então você não tem como crescer no Senhor se confiar nas coisas naturais, nos teus dons, nos teus dotes, nas tuas influências. Você só vai crescer no Senhor quando você estende as suas raízes no Senhor. Amém, queridos? Então eu estou dando aqui o arremate final para que você entenda. Esse é um ano de crescimento, mas só haverá crescimento se você não fugir do confronto, só haverá crescimento se você enfrentar os gigantes, só haverá crescimento se você se aprofundar as raízes, só haverá crescimento se você investir na sua vida espiritual. Não tem como você viver em vitória, não tem como você crescer, não tem como você expandir se você estiver sendo alimentado somente pelos cultos do final de semana. Não tem, querido, não tenha ilusão. Você pode receber uma boa palavra. Nós tivemos esses 2 dias muito bom. Ontem foi maravilhoso e hoje também.
E quem veio ontem e hoje foi muito bem alimentado. Isso é uma bênção, você não deve esquecer, até porque nós vamos colocar lá o áudio lá no nosso canal do YouTube, os 2 dias. Você deve se alimentar com essas palavras, isso é muito bom. Só que tem outro detalhe, querido, você tem que praticar essas palavras todo dia, porque como mostrei aqui, a queda das árvores de Maringá, não é só porque não tem pouca profundidade, é porque tenta crescer para cima sem ter profundidade embaixo. Quanto maior o seu envolvimento numa obra, quanto maior o seu envolvimento numa exposição espiritual, muito maior deve ser a sua profundidade espiritual para sustentar você. Porque senão você não vai aguentar. Não vai aguentar. Porque o diabo usa situações, o diabo usa circunstâncias, o diabo usa pessoas. E a única forma de você combater o bom combate e ficar firme e vencer os gigantes, como foi dito aqui, é confiar tão somente no Senhor. Mas ninguém confia no Senhor só dizendo eu confio. Você tem que estar se alimentando da palavra. Querido, esse lugar onde você está, aqui neste lugar agora, é um lugar onde tem muita terra para você se aprofundar. Não é à toa que Deus tem levantado tantos ministros aqui. Oportunidade de você crescer, oportunidade de você pegar junto, é oportunidade de você que faz o rema também se aprofundar. É uma oportunidade de Deus para você crescer. E o que Deus prometeu vai se cumprir. Deus prometeu que essa obra vai crescer. Já está crescendo. Porque, como eu disse, qual é o lugar que você vai encontrar? Logo aqui tivemos 6 ministros aqui. Olha o tamanho dessa igreja. E tem mais, não é 6 ministros brigando não, nós fazemos parte de uma família, viu? E a gente sabe que todo mundo é unido, que isso aqui é uma família. Você está entendendo? Então, se uma obra é saudável, o que vai acontecer? Vai crescer. Mas estamos aprofundando as raízes, para que quando essa raiz e essa profundidade estiver suficiente, aí sim, grandes coisas serão visíveis, porque tem uma profundidade grande aqui sendo feita. Amém, queridos? Não vamos desistir, vamos chegar até o final, naquilo que Deus prometeu. Quem concorda comigo aqui? Amém, queridos. Glória a Deus, o Senhor é conosco. Diga, o Senhor é conosco. Diga, não será frustrada a minha esperança. No Salmo 1, eu vou terminar com isso. O Salmo 1, do versículo 1 ao 3 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Sabe, eu tenho visto muitas pessoas nas igrejas da fé gostando dessa palavra, ficando nas igrejas da fé, na igreja Verbo da Vida, vamos dizer assim, mas eu não tenho visto suficiente pessoas que têm prazer na lei do Senhor. O que significa ter prazer? Eu te digo, sabe quando é que você tem prazer na palavra de Deus? Quando você lê sem ser por obrigação. Se você está lendo só para, meu Deus, tem que ler, porque senão eu não cresço. Então você não tem prazer na lei do Senhor. A pessoa que tem prazer na lei do Senhor, às vezes você pode pensar, mas meu Deus, que pregação. Rapaz, como é que o Glaucio conseguiu? Que palavra. Bom, primeiro não é o Glaucio, é a unção que está sobre ele. Mas eu te digo, o Glaucio viu aquilo porque ele tem prazer na lei do Senhor. Quando você tem prazer na palavra, você começa a ver coisas que muita gente não vê. Amém? Então, um sinal de que você está prosperando e realmente você está tendo prazer na lei do Senhor é você começar a ter descobertas nos versículos que você lê. Enquanto você está lendo só porque está lendo, ou porque fez o rema, ou alguma coisa desse tipo, você não tem prazer na lei do Senhor, e é muito difícil você realmente aprofundar-se. Mas como eu vou ter prazer na lei do Senhor? A primeira coisa é você reconhecendo que sem a palavra você não vive. Diga, sem a palavra eu não vivo. O que foi que Jesus Cristo disse? Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ali a palavra no original é rema, significa palavra revelada. Não se consegue viver e combater o bom combate da fé e ser uma árvore frondosa, cujas raízes estão profundas, se não receber a palavra revelada todo dia. Como é que eu recebo a palavra revelada, pastor? Eu não sou pregador, não sou pastor. Tenha prazer na lei do Senhor. Reconheça que sem ela você não vive. Foi dito aqui a árvore. Mostra aqui, para finalizar, a imagem da árvore. Fabiana mostrou que quando essa árvore, essa raiz, ela vai se enraizando porque ela está procurando vida. Ela está procurando o quê? Água. Diga água. Diga água é vida. O que é isso? É a atitude da árvore, desse organismo vivo, de esfomeadamente, com sede, procurar onde está a vida. Então esse crescimento só é possível quando essas raízes estão procurando a vida. E é isso que significa ter prazer na lei do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor é aprofundar-se, não por obrigação, mas porque sabe que sem isso você não vive. Você entendeu? Sem a palavra de Deus revelada, você não vive. Você só sobrevive pela fé. Você só é um comparecedor de cultos. Só é alguém que diz, meu nome está lá, eu sou do verbo da vida, mas não vive em vida, em novidade de vida, porque não tem prazer na lei do Senhor. Nós estamos aqui pela unção do Espírito Santo para cutucar você, para despertar em nome de Jesus Cristo, que essa fome e sede da palavra seja ativada na sua vida em nome de Jesus. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Seja despertado no homem interior do coração o seu espírito, essa fome da palavra, porque é através dessa fome, desse prazer na lei do Senhor, que as raízes vão se aprofundar, querido. Pessoas pensam que quando a gente fala de aprofundamento de raiz, está dizendo, venha mais para os cultos. Venha mais para o culto é só resultado. Pessoas pensam que quando a gente está dizendo, se aprofunda as raízes, não, leia mais. Leia mais é verdade, mas é só o resultado. Quando nós estamos dizendo nos aprofundar, é tenha prazer. Entenda que sem a palavra de Deus, sem a vida de Deus, você não vai para lugar nenhum. Vai ficar feito Israel no deserto, rodando, rodando, rodando. E aonde você for, o mal que estava aqui vai estar lá também. Porque o deserto é o mesmo. O problema, os demônios são os mesmos. A doença é o mesmo. A perturbação é a mesma. A diferença é você quem faz, porque Deus já fez tudo quanto é necessário para vivermos uma vida de piedade, como diz lá em 2 Pedro. Deus já deu tudo, em Cristo Jesus já foi dada a salvação, em Cristo Jesus já foi dada a oportunidade de crescimento, Ele já deu a terra para você se aprofundar. Tudo que você precisa é tomar uma atitude de fé, como Caleb e Josué. Eia, nós vamos lá, a proteção desse povo já se foi, nós vamos vencer, mas olha o gigante, olha o tamanho dele, não vai valer contra o poder de Deus, contra a palavra do Senhor, contra a unção do Espírito Santo, querido, isso é fé. Aleluia. Não tem gigante que vai fazer frente. E aqui o outro versículo diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, versículo 2, e na sua lei medita de dia e de noite, e o 3 diz, ele é como uma árvore plantada. Não é interessante que a palavra sempre repete isso? Árvore, árvore, raiz, árvore, fruto. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, diga no devido tempo. Mas pastor, que tempo é esse? O tempo do aprofundamento das raízes. Guarda essa informação. O tempo de Deus para manifestar o milagre e a mudança da sua vida é diretamente proporcional ao tempo de aprofundamento das suas raízes. No dia que as suas raízes estiverem bastante profundas, aí acontece tudo. Aí a pessoa diz, está vendo que a gente não sabe quando... Meu amigo, falta é você se aprofundar mais.
Deus está esperando por você. Amém? No devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo, olha essa promessa, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Deus está dizendo, está prometendo aqui, que tudo que você fizer, quando tiver profundidade suficiente, tudo que você fizer vai dar certo. Quem quer isso para a sua vida? Eu declaro em nome de Jesus Cristo, essa prosperidade e provisão na sua vida. Mas isso não vem sem um preço. E qual é o preço? O preço da decisão de não se acovardar, de enfrentar os gigantes, se aprofundando com as raízes firmes na terra do Senhor. Amém, queridos? Sejam abençoados, praticando essa palavra. Amém.